Olá, turma! Hoje nós vamos trabalhar expressões numéricas, tá? Um assunto simples, que aí vai envolver as 4 operações, mais o uso de alguns símbolos matemáticos, tá? Como parêntese, o quociente e as chaves, tá? Só lembrando, né? Esse assunto, né, a gente já trabalha ele lá no 5º ano, claro que de uma forma menos tão presente como agora, tá? Então vamos começar aqui. O que é, na verdade, uma expressão numérica? Uma expressão numérica, ela nada mais é do que a representação numérica de uma dada situação. Ou seja, eu tenho uma situação matemática, claro, um problema, uma situação-problema, e eu vou transformar aquela situação-problema em uma representação onde eu vou usar apenas números e vou usar apenas símbolos ou sinais. Tá? Então vamos acompanhar os exemplos para a gente tentar entender o que é essa representação numérica. Então, por exemplo, Tiago recebeu R$ 30 de mesada, gastou R$ 3 na compra de um gibi e R$ 5 na excursão da escola. Ainda bem que recebeu os R$ 7 que havia emprestado a Edu, pois assim comprou um presente de aniversário para sua mãe no valor de R$ 25. Será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Então, vejam só. O que nós temos aqui? Nós temos uma situação, né? Nós temos um problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos representar esse problema usando números, sinais. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele diz para a gente é que o Tiago tinha R$ 30. Beleza. Ele tinha R$ 30. Tá? Depois o problema diz que ele gastou R$ 3. Gente, se ele gastou, eu não vou somar. Eu vou tirar, eu vou subtrair. Então, R$ 3 menos. Então, ó, números e sinais. Ó, tá? Então, é assim que a gente faz. A gente transforma um problema, né, e a gente representa ele usando números e sinais. Tá bom? Continuando, ele gastou esses R$ 3 com a compra do gibi e também gastou R$ 5 para participar da excursão da escola. Mas aí o problema diz que ele ganhou depois, ele recebeu de volta os R$ 7 que ele tinha emprestado para o seu amigo Edu. Então, se ele recebeu, claro que é sinalzinho demais, ele está acrescentando. Mas aí ele disse o seguinte, que aí a mãe dele fez um aniversário e ele gastou, ele comprou um presente para a mãe no valor de R$ 25. Então, se ele comprou, ele teve que tirar de algum lugar esse valor. E a pergunta final é, será que ainda sobrou dinheiro com o Tiago? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós transformamos todo o problema aí do Tiago em uma expressão numérica. O que é uma expressão numérica? Como o próprio título do texto aí nos diz, é a representação numérica. Né? Aqui eu tenho números, 3, 30, 3, 5, 7, 25. E eu também tenho os sinais de mais e de menos. Claro, o sinal de mais significa o que ele ganhou e o sinal de menos vai receber o que ele vai significar o que ele perdeu. Mas nós vamos ter que responder a pergunta do problema. Que ele quer saber quanto foi que sobrou. Será que ainda sobrou dinheiro para o Thiago? Então vamos lá. Primeira coisa, gente. Quando nós vamos resolver uma expressão numérica, nós temos que ficar atento a algumas regras. Tá? Se a gente observar, aqui nós só temos duas operações. Nós temos a de mais e nós temos a de menos. Tá? Então, o que é que diz a regra? Quando eu vou resolver expressões, né, que tem mais e menos, eu sempre começo pela que vier primeiro. Então, nesse caso, ó, quem foi que veio primeiro? Eu tenho 30 menos 3. Quanto é 30 menos 3? É 27, professor. Beleza. Professor, resolvi a primeira. O que eu faço com as outras? A gente vai repetir tudo novamente. Ó. Então, menos 5 mais 7 menos 25. Pronto. Resolvi uma subtração. Agora eu vou resolver de novo quem vier primeiro. 27 menos 5 é 22, professor. Aí eu venho aqui e boto 22. O que eu faço com 7 e com 25? Vou repetir. Ó. Mais 7 menos 25. Então, a ideia aqui é sempre realizar a primeira operação entre os números e repetir os demais. Tá? A regra é essa. 27, 22 mais 7, professor, é 29. E aí vai sobrar menos 25. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho 29, eu vou tirar 25, então vai sobrar 4. Então, olha só. Depois de ter usado a mesada, gastado dinheiro e ter recebido algum dinheiro,
No final das contas, ainda sobrou R$4 para o Tiago. Então, nesse primeiro problema, nós trabalhamos a adição e a subtração. Qual foi a regra? Sempre resolver a primeira operação, repetir as demais. Resolve a primeira, repete as demais, até chegar no final, onde vai restar 2 números e uma operação entre eles. Tá bom? Vamos continuar aqui. Temos outro probleminha. Fernanda coleciona figurinhas. Legal. Ao comprar o álbum, ela recebeu 45 figurinhas de brinde, das quais 6 eram repetidas. No mesmo dia em que comprou o álbum, o pai de Fernanda comprou para ela 20 figurinhas, das quais 3 eram repetidas. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Depois, ela colou as figurinhas no álbum, deixando sem colar somente as repetidas. Quantas figurinhas Fernanda colou no álbum? Então, a primeira coisa, nós temos que transformar todo esse problema em uma representação numérica, ou seja, números e sinais. Então, vamos lá. Ela tinha 45 figurinhas. Tá? Ela disse que dessas 45, 6 eram repetidas. Então, gente, se essa 6 é repetida, eu vou tirar 6, né? Porque aqui no álbum eu não recolho essas repetidas, né? Sempre vai sobrar ali, tá bom? No mesmo dia que ela comprou o álbum, o pai dela deu mais 20. Então, ela ganhou 20 figurinhas. Dessas 23 foram repetidas. Então, tirou 3. Mais tarde, ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André. Então, prestem bastante atenção. Se ela trocou 7 figurinhas com seu amigo André, ela trocou. Então, ela ficou com 7 figurinhas a mais. Tá certo? Por que isso, professor? Se ele trocou, se ela tinha uma repetida, ela trocou por uma não repetida. Se ela tinha repetida, ela trocou por uma não repetida. Tá bom? Então, essas 7 figurinhas, ela não deu. Se o problema tivesse dito pra gente, ela deu 7 figurinhas para o seu amigo André, aí nós teríamos que fazer uma subtração. Mas o problema disse que ela trocou com o André. Então, ela tinha as 7 e continuou com os 7. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver e ver quantas figurinhas ela colou nesse álbum. Então, de novo, eu só tenho nesse problema adição e subtração. Por onde eu começo, professor? Sempre pela primeira operação que aparecer. Então, nesse caso, eu tenho 45 menos 6 é 39. Aí, o que eu faço com os demais números e sinais, professor? A gente repete, ó. Mais 20, menos 3, mais 7. Tá? Pronto. O que eu faço novamente? Vou resolver aqui primeiro. 39 mais 20 é igual a 59. E aí, o que eu faço com os demais? Eu vou repetir novamente. Menos 3 mais 7. Pronto. Agora eu tenho 59, eu vou tirar 3, vai ficar 56. Correto? Dessas 56, ela vai ganhar mais 7. Ou seja, ela vai ficar, gente, com 63 figurinhas. Certo? Então, ela vai ter um total de 63 figurinhas. Então, o primeiro exemplo e o segundo exemplo eles são bem parecidos. Tá? Porque a gente tem adição e subtração. Pela regra de expressões numéricas, sempre vamos eliminar a adição e a subtração quem aparecer primeiro. Tá? Não tem essa regra. Eu vou resolver primeiro só a adição. Não. Analisa a expressão numérica. Se vier a primeira adição, começa por ela. Se vier a primeira subtração, começa por ela. Sempre resolve a que aparecer primeiro. Ok? Vamos continuar agora. Aí aparece o uso dos parênteses. Aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado. O que significa dizer esses parênteses, professor? A gente pode utilizar esses parênteses para escrever expressões numéricas a fim de organizá-las. Ou seja, como assim, professor, organizá-las? Porque às vezes, quando a gente quer resolver uma expressão, né, a gente quer indicar por onde eu devo começar. Então, por exemplo, o que foi que ele colocou? A primeira situação, lá da questão do gasto, né, de quanto foi que sobrou para o rapaz lá. Então, olha só, a gente montou toda a expressão, né? E aí o que foi que ele fez? Ele juntou tudo aquilo que ele ganhou e depois ele só subtraiu. Mas como é que ele fez isso? Ele colocou nos parênteses aqueles ganhos. Então, olha só. Vamos voltar bem aqui, lá na primeira. Olha só. Onde foi que ele ganhou tanto? Ele ganhou 30. Ele ganhou 7. Tá?
Professor, ele ganhou 30 e ganhou 7. E as outras? Ele perdeu. Então foi isso que ele fez aqui, ó. Ele juntou o 30 mais o 7, o que ele ganhou, o 3, o 5 e o 25 foi o que ele perdeu, ou seja, ele ia tirar daquilo que ele ganhou. Então, para organizar desse modo, ele usou os parênteses. E aí, gente, quando aparecer esse cara, lembre-se, a expressão está mandando eu resolver primeiro tudo que estiver aqui dentro do parênteses, tá? É regra, tá? Se veio o parêntese, sempre comecem pelo parêntese, tá bom? E aí nós temos agora, nós vamos acrescentar mais um sinal às nossas expressões, tá bom? Agora nós vamos ter adição, subtração e multiplicação. Agora, gente, tem que ter um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque quando é só adição e subtração, nós sabemos, começa por quem vier primeiro. Mas no caso da multiplicação, não. Sempre temos que eliminar primeiro a multiplicação. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Uma escola comprou várias caixas de lápis de cor para serem distribuídas entre 5 classes. Tá? Cada classe recebeu 6 caixas com 6 lápis, 8 caixas com 12 lápis e uma caixa com 24 lápis de cor. Para descobrir quantos lápis de cor cada classe recebeu, faremos os seguintes cálculos. Então, vamos primeiro transformar o nosso problema em uma expressão, uma representação numérica. Como? Foi distribuída essas caixas de lápis, tá? Primeiro ele fez o seguinte, eram 6 caixas e cada caixa tinha 6 lápis. Então vamos entender o seguinte, em vez de eu colocar 6 mais 6 mais 6 mais 6, é uma multiplicação. Por quê? Eu estou repetindo 6 vezes. Depois, foi o que ele fez. Ele pegou 8 caixas e dentro dessas 8 caixas ele colocou 12 lápis. Então, dentro de cada uma das 8, eu tinha 12 lápis. Então, é claro que isso é uma multiplicação. Por quê? Dentro de cada um eu tenho a mesma quantidade de lápis, que é 12. Então, em vez de eu somar tudo, eu posso multiplicar que eu ganho mais tempo. Tá? E por último, ele colocou dentro de uma caixa 24 lápis. Tá? Então, eu nem preciso multiplicar, porque uma caixa de 24, 1 vezes 24 é 24, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que eu tenho? Ó? Tenho duas multiplicações e eu tenho duas adições. E aí, vamos lembrar o que eu acabei de dizer. Quando eu tiver multiplicação, eu sempre começo por elas, ou por ela, tá? Se tiver só uma, elimina primeiro ela. Se tiver duas ou três, sempre tem que eliminar as multiplicações. Então, ó, começando por aqui, 6 vezes 6 é 36. Beleza. Eu vou repetir o sinalzinho de mais. Pronto. Por quê? Eu tenho que eliminar agora 8 vezes 12. Quanto é 12 vezes 8, professor? Vamos fazer aqui no cantinho. Eu não sei de cabeça, vou fazer no cantinho aqui, ó. 8 vezes 2 é 16, vai subir 1 para lá. 8 vezes 1 é 8, mais 1 é 9. Então, eu tenho 96. E lá no final eu tenho apenas o 24. Tá? Lembra que era só uma caixa de lápis que tinha 24. Tá? Agora, gente, observem. Nós tínhamos duas multiplicações, agora nós temos duas adições. Então, ó, agora é só somar. 36 mais 96 é 132. 132 mais 24, claro, gente, ó, a opção. Eu sei que tudo está somando. Eu posso somar os três de uma vez, professor? Pode. Se você já tiver essa habilidade de somar os três, colocar sempre um embaixo do outro bonitinho, some e fique à vontade. Mas se não, some primeiro dois, depois some com o outro, tá bom? É mais seguro também. Então, 132 mais 24 é igual a 156. Ou seja, no total, a escola toda, distribuindo todos os lápis entre as 5 turmas, foram gastos 156 lápis. Tá? Continuando, agora nós temos, olha só, as expressões aonde nós temos multiplicação, adição e subtração, né, ele vai explicar para a gente a ordem, que eu acabei de dizer para vocês. Ó. Primeiro, o que, eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que resolver as multiplicações. Então, eu só posso resolver uma expressão se tiver multiplicação, eliminando primeiro as multiplicações. E depois eu faço as adições e as subtrações na ordem que aparecem. Tá? Ele coloca da esquerda para a direita porque, claro, a gente começa a resolver daqui, a esquerda, depois vai continuando. Então, quem aparecer primeiro, eu resolvo primeiro. Tá bom? Então, por exemplo, olha aqui. Ó. Ele colocou aqui
eu colocar mais para cá para a gente fazer junto. 7 mais 9 vezes 6. Como é que eu resolvo essa expressão? Pela regrinha que eu acabei de explicar, ele diz o seguinte: primeira multiplicação, depois a gente soma. Então, olha só, o 7 e o sinal de mais está antes, então a gente repete, ó, 7 mais. E aí eu vou multiplicar 9 vezes 6 é 54. E aí, ó, é só somar 54 mais 7 é igual a 61. Então a regra é essa. Apareceu multiplicação, resolva primeiro a multiplicação. Olha o outro exemplo. Esse aqui é um pouco maior. Colocou 3 vezes 7 mais 9 menos 4 vezes 5. Então, qual vai ser o valor dessa expressão, professor? Regrinha. Eu tenho essa multiplicação e eu tenho essa multiplicação. Então, eu vou resolver primeiro as duas multiplicações. Então, ó, 3 vezes 7, 21. O que eu faço com mais um 9, professor? Repete. 9. E o sinalzinho de menos aqui também. Tá? Quanto é 4 vezes 5? É 20. Pronto. Eliminei minhas duas multiplicações. O que foi que sobrou? Uma adição e uma subtração. O que a regra diz? Eu resolvo adição e subtração na ordem que aparecem. Aqui, primeiro apareceu uma adição. 21 mais 9 é 30. E no final vou ter uma subtração. 30 menos 20 é igual a 10. Beleza? E aí nós vamos para os exemplos finais, tá? Coloquei mais um problema e coloquei algumas expressões para a gente resolver juntos, tá bom? Para tirar as dúvidas. Então, vamos lá. Primeiro nós temos um probleminha, nós vamos transformar esse problema em uma representação numérica. Números e sinais, tá? Num carro, um autocarro, né, viajam 40 pessoas. Numa paragem, saíram 16 e entraram 18. Na paragem seguinte, saíram 28 e entraram 13. Quantas pessoas continuam no autocarro? Então, vamos escrever isso aí. Tinha 40. Parou a primeira vez. Saiu 16, então é menos. Entrou 18, então é mais. Aí o carro parou de novo. Saiu 28. E aí entrou 13. Pronto. Opa, entrou, professor, é mais. Pronto. Então, gente, simples. O que eu vou fazer? Eu vou primeiro analisar a minha expressão. O que tem na expressão? Adição e subtração. Quem eu resolvo primeiro? Quem aparecer aí primeiro. Nesse caso, a nossa subtração. 40 menos 16 é igual a 24. Tá? O que eu faço com os demais, professor? A gente repete. Ó. 24 mais 18 menos 28 mais 13. Professor, eu sempre vou ter que repetir o resto quando eu eliminar a primeira operação? Sim. Tá? O que eu tenho agora? Uma adição. 28 mais 18 é igual a 42. O que eu faço com 28 e com 13? Eu vou repetir. Pronto. O que eu tenho agora? Agora eu tenho uma subtração. 42 menos 28. E agora? Vai ficar 14. 14 mais 13 vai ser igual a 27. Então, depois que entrou esse povo e saiu o povo, ainda ficaram 27 pessoas dentro do automóvel aí, tá? E agora nós temos aí 4 situações para a gente resolver, tá? 4 expressões. Então, a letra A, gente, bem simples, ó. 51, vou colocar aqui do lado mesmo, tá? Vou só separar aqui. Então, a letra A, eu tenho 51 mais 24 mais 32. Vamos somar. Como ele está somando todo mundo, vamos fazer assim. Eu posso somar os 3 de uma vez só, para ganhar tempo, tá? 1 mais 4, 5. 5 mais 2 é 7. 5 mais 2, 7. 7 mais 3, 10. Então, a letra A, 107. Ok. Simples, tá? Só tinha um sinal, só tinha uma operação, adição. Olhem só para a letra C. O que nós temos na letra C? Muito cuidado.
Na letra C eu tenho 261 menos parêntese. Eita, professor, já esqueci. O que acontece quando eu tenho parêntese? Eu primeiro tenho que resolver a operação que está dentro dele. Então, nesse caso, o 261 a gente vai repetir. Pronto. E aí eu vou resolver aquela operação. Quanto é 45 mais 54? Eu não sei, professor, de cabeça. Vou botar aqui do ladinho e vou somar, gente. Tá? 5 mais 4 é 9. 4 mais 5 é 9. Então, 99. Pronto. E aí, para fechar agora, eu tenho 261 menos 99. Pronto. Como eu não posso subtrair 9 menos 1, então eu peço emprestado e vou ficar com 11. 11 menos 9 é 2. Eu tirei um daqueles 6, ficou agora 5. Tá? E aí eu tenho 15 menos 9 é 6. Tá? E aquele 2 ele emprestou um para o nosso amigo 5, ficou 162. Beleza? Ok. Pronto. Na letra E, o que eu tenho na letra E agora, professor? Eu tenho 2 parênteses e no meio dos dois, observe que eu tenho um sinalzinho de mais. Então, como é que eu faço para resolver a letra E, professor? Primeiro, eu vou ter que resolver isso aqui, ó. 57 menos 24. 57 menos 24 é fácil, professor. 57 menos 24 vai ser igual a 33. Pronto. Primeiro parêntese eliminado. Olha só o sinalzinho que nós temos entre os dois parênteses. É um mais. Então, ele tem que aparecer aqui. Ó. Ele não vai sumir. Tá? Porque nós vamos somar o resultado dos dois parênteses. Tá? Agora eu tenho 43 menos 34. Vou colocar aqui no cantinho. Gente, ó, não tenham preguiça de fazer esses cálculos. Tá? Esses cálculos são que nos ajudam, né, a exercitar a nossa adição, nossa subtração, nossa multiplicação e a nossa divisão. Tá? Aqui vocês observam, a tela fica toda riscada, porque eu tenho que fazer essas operações. É a mesma coisa no caderno. Não tem como eu estudar matemática sem eu não riscar o caderno. Tá? Ou então eu pego uma folhinha à parte para me fazer todos os cálculos. Tá? Bora lá. Vou pedir emprestado. 13 menos 4 é 9. Como eu tirei 1 do 4, ficou 3. 3 menos 3 é 9. Pronto. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que somar 33 mais 9. E aí eu vou ter 42. Tá? 42. E agora, para fechar, nós temos, olha só, na letra G. Tá? As letras estão diferentes, gente, tá? Porque eu só peguei alguns exemplos. Não é só resolver tudo, porque senão o vídeo ficaria muito grande. Tá bom? Então, na letra G eu tenho 7 vezes... Opa, parêntese. O que eu tenho dentro do parêntese? 12 mais 8. Então, já vou de cara repetir logo o 7 e o sinalzinho de vezes. Por quê? Eu tenho que eliminar primeiro o parêntese. Professor, mas você disse que se aparecer multiplicação, junto com a adição e a subtração, eu resolvo a multiplicação primeiro. Ok, mas vamos nos atentar ao seguinte. Quem manda aqui é o parêntese. Então, sempre, não importa a situação. Se eu tiver multiplicação, mas eu tiver um parêntese, quem vai mandar por onde eu começo é o parêntese, tá bom? Se não tivesse o parêntese, aí sim eu começaria pela multiplicação. Mas se tiver ele, comecem sempre pelo parêntese, tá? Não importa se tem multiplicação, começa por ele. Então, bora lá. Dentro do parênteses eu tenho 12 mais 8. Difícil demais, é 20. Pronto. E aí, para fechar, é só multiplicar. 7 vezes 20, 140. Pronto, finalizado o nosso exercício, tá, gente? Espero que tenham gostado da aula, que ajude vocês a resolver o exercício. O exercício estará lá junto com o link do YouTube da aula lá no anexo, tá bom, gente? Tentem resolver. Se não conseguir, entre em contato, mande mensagem no privado no WhatsApp, que vou responder todos, tá bom? Até mais, galerinha. Fiquem com Deus. Um abraço.